Existe uma situação que nós chamamos do pilar, esteio, ou a estrutura toda energética de um lar. Eu não estou falando uma casa, eu estou falando um lar. Porque a casa a gente se refere às paredes, né? As paredes, os objetos, os móveis, e sempre há alguma coisa energética que está conectada àquelas paredes, móveis, sempre há. Mesmo que você comprou uma casa nova, novinha, ela já tem alguma energia que vem automaticamente. Por quê? É da construtora, que nem sempre é muito barra limpa, né? É da construtora, é automaticamente dos próprios construtores, dos pedreiros que estiveram ali. Tudo isso cria um ambiente energético na sua casa. Mas nós não estamos a conversar disso aqui nesse momento. Nós estamos a falar de uma coisa que é mais ampla, é maior do que isso. É quem é a pessoa que mantém a estrutura energética da casa. Claro que nós gostaríamos de pensar que é sempre alguém positivo que está a cuidar de todos os detalhes. Quem cuida dos detalhes da casa está necessariamente consciente disso? Não, não necessariamente. Mas é muito importante que nós compreendamos quando é que somos nós e até que ponto. Então, muitas pessoas, por exemplo, que fazem TENEPS, se você não conhece o que é TENEPS, você espia aqui no canal, eu tenho vídeo falando disso, TENEPS. Então, eu quero dizer para vocês que ali eu explico um pouco, mas há muitas pessoas que fazem TENEPS que não necessariamente ela é a pessoa de maior evidência na casa, ela é a pessoa que mais transmite a energia dela para estar ali presente. Então, eu vou começar essa história toda aqui contando para vocês uma experiência que eu tive com relação a isso. E vou contar porque os detalhes são muito interessantes. Assim, eu estava na Holanda, na realidade, e naquele momento nós visitamos uma pessoa que era uma senhora africana. E ela, no país dela, ela era como uma rainha. Porque são culturas de pequenas comunidades, é uma cultura muito diferente da nossa. E a casa dela tinha 4 andares. Wagner e eu, nós estávamos lá no último andar e nós ficamos lá vários dias, uma semana ou mais que uma semana. E de vez em quando ela dizia, olha, meu irmão vai chegar, meu irmão vem aqui comer hoje. Então ela cozinhava panelas enormes de comida e estava sempre com a porta aberta para qualquer irmão entrar. Chegou no momento que eu pensei, mas quantos irmãos tem essa senhora? Tanta gente que entra e sai. Só depois que eu fui entender que aqueles irmãos todos eram pessoas que eram da mesma região que ela, portanto, eram como da comunidade na qual ela era de alto nível. Na casa dela vivia a filha e o neto. E então, nós de vez em quando estávamos lá a almoçar ou a jantar e víamos que a filha dela agarrava de vez em quando um prato de comida, agarrava é espanhol, né? Pegava um prato de comida e levava para algum lugar lá para cima. Eu pensava, vamos comer, né? Vamos comer no quarto, que estranho que essas pessoas não comem aqui com a gente, vão comer no quarto. E quando nós subíamos lá para o 4º andar, de vez em quando, passávamos ali no 1º andar e sentíamos um cheiro forte. Não sei bem explicar o que era que o cheiro parecia. Não era um cheiro desagradável, mas a gente via que era um cheiro de muito produto de limpeza, muito produto de desinfetante, às vezes um pouquinho de cheiro de urina. Mas tudo bem, a gente subia, passava, ficamos uns vários dias lá, talvez até uns 10 dias. Quando foi? No penúltimo dia, antes de nós virmos embora, esta senhora perguntou para nós, você quer conhecer a minha avó? Ah, sim, queremos conhecer sua avó. Ah, ela está lá no quartinho dela. Nós não sabíamos nem sequer que a avó estava na casa. Quando nós chegamos para visitar o tal 1º andar, que era onde estava o quarto dessa senhora, olhei imediatamente, ao passar pela porta, senti energia. Já pensei, que lugar limpo. Porque nós fomos com uma expectativa de encontrar um lugar sombrio, um pouco triste, um pouco deprimido, do estado da senhora, que ela não podia caminhar, não podia sentar-se sozinha, não podia alimentar-se sozinha, ela ficava na cama o tempo todo. Então eu pensei, vamos chegar lá e vamos encontrar uma energia parada, né? Nada. Energia ótima do quartinho dela, a gente ficou tranquilo lá, ficamos conversando com ela, conversando no idioma dela, né? Então ela falava o idioma dela e nós respondíamos em inglês e a filha dela, que era essa senhora, ia traduzindo para nós. O que acontece, gente? Nessa conversa com ela, ela começou a dizer, que bom que vocês estão aqui, agora sim, tá tudo tranquilo, eu sei que tá tudo bem cuidado. E foi falando coisas assim. E quando nós saímos do quartinho dessa senhora, eu comentei com o Wagner. Quando essa senhora morrer, for embora dessa dimensão, vai ser um problema enorme nessa casa. Por quê? Todas aquelas energias que ficavam, as pessoas que entravam e saíam, fazia com que ali não tivesse uma maneira de ter uma informação energética constante. Toda a energia da casa era mantida por essa senhorazinha. Então a gente via que quando chegava no quarto dela, era como se dali emanava todo o apoio energético, toda a cobertura energética, toda a estrutura energética da casa toda e da família toda. Por isso foi a minha conclusão, quando essa senhora não estiver mais aqui, e a conclusão não era muito difícil, ela já tinha muita idade, ela já estava próxima aos 100 anos de idade, mas eu pensei, quando ela não estiver mais aqui, vai ser um cair de cartas por todo lado, porque as pessoas aqui, elas são todas baseadas na energia dessa senhora. E foi dito e feito. Quando essa senhora passou pela morte biológica, isso foi provavelmente uns 2, 3 meses depois que nós estivemos lá, morreu enquanto dormia, com uma cara muito boa, muito tranquila, muito de serenidade, foi tudo bem com ela, mas logo em seguida começa a haver muitas coisas estranhas. Por quê? Porque tinha, como por exemplo, pequenos acidentes na casa. Os irmãos, né, que as pessoas que sempre frequentavam lá, estavam mais próximas, já tinham às vezes quase um acidentezinho de carro. Essa própria senhora que era nossa amiga, caiu, trincou a perna, e por aí foi, tudo pequenas coisas, não teve nenhuma grande, mas coisas que não existiam antes, desentendimento entre eles. Então o que foi que ficou muito evidente ali? Que aquela senhora, que nem falava direito, só sabia o idioma da própria tribo dela, estava ali quietinha no quarto dela, era todo o amparo, o apoio e a estrutura energética.